Quero saber se a tributação faz parte da sua vida financeira. Mas é claro que faz. Quando nós movimentamos o nosso dinheiro indiretamente, nós estamos, querendo ou não, pagando os tributos. Mas hoje eu quero falar sobre a tributação no caso dos seus investimentos e da sua renda. E aí, o planejamento tributário já é uma prática importante na sua vida financeira? Falo de planejamento tributário, falo que é importante, porque você pode garantir que os seus investimentos, que a sua renda tenha uma tributação mais eficaz, reduz os custos fiscais e maximiza os seus lucros. Então, existem certas estratégias de planejamento financeiro que podem ser aplicadas justamente nos seus investimentos e na sua renda. E nós vamos falar sobre algumas dessas estratégias hoje nesse vídeo. Se você ainda não pegou papel e caneta, é hora, porque vai ter coisa para você anotar. Imposto, como o próprio nome diz, é imposto, é um tributo obrigatório. Você vai pagar, quer você queira, quer você não queira. Você paga para quem? Para o governo. Por quê? Porque o governo precisa desse valor do tributo para fazer o quê? Para custear despesas que a gente chama de despesas do Estado. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre elas. Você que é aqui da minha audiência do Facebook e você que é aqui da minha audiência do Instagram. Eu faço as lives com 2 tipos de audiência. Não estranhe se eu olho só para cá ou olho só para cá em alguns momentos, porque estou dando atenção para as 2 audiências. Mas voltando aqui para os impostos, o que acontece? Há despesas de bem comum, não é? Que o Estado custeia, que são os bens, os serviços como saúde, educação e segurança. Então, quando a gente faz transações comerciais, prestações de serviço, manutenção de propriedade e outros, pagamos tributos. Mas no caso aqui de hoje, nós vamos falar sobre planejamento tributário, sobre investimentos e renda. E por que eu trouxe isso? Porque eu sou Ivanilda Rocha, consultora financeira desde 2004 e estou aqui para ajudar você a lidar muito bem com seu dinheiro e a prosperar, sem ter que se matar de trabalhar e sem fórmulas malucas. Então vamos lá, deixa o seu like e caminha aqui comigo no vídeo. Se não pegou ainda seu papel e caneta, pegue, mas pode anotar aí no seu tablet, no seu computador, no seu bloco de notas. Mas o importante aqui é que você pague o tributo relativo à sua tributação mesmo, da sua aplicação financeira, com planejamento. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, investimentos em renda fixa costumam ter o imposto retido na fonte. Você não precisa se preocupar, a fonte, ou seja, o local, a instituição através da qual você está fazendo o investimento, vai fazer o recolhimento do imposto, vai passar esse imposto para o Estado e você não precisa se preocupar com nada. Qual é o pulo do gato aqui? Esse imposto da renda fixa, ele pode diminuir ao longo do tempo. É aí que você vai ficar de olho nesse imposto. Por quê? Dependendo do momento em que você vai usufruir desse dinheiro, que você vai pedir esse dinheiro de volta, às vezes, esperando 7 dias, 10 dias, 2 dias, 3 dias, o que vai acontecer? Você vai pagar uma alíquota menor de imposto. Então, é muito interessante aqui que você faça o seguinte. Quando você for investir em renda fixa, você tem produtos, né, que são vários produtos de renda fixa, você marque exatamente o dia que você fez o investimento. Para você começar a fazer a contagem, a partir daquele momento, vai começar a contagem do tributo, do período do seu investimento, para você saber quando que as alíquotas vão ser reduzidas. Porque existe uma alíquota para investimentos que ficam
investido, né, dinheiro que fica investido em 180 dias, em 360 dias, em 720 dias. Então, existe um imposto regressivo, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, você precisa prestar atenção nisso se você quiser pagar menos tributo. Já a renda variável, o que acontece aqui, como ações, ela não tem uma tributação na fonte. A responsabilidade do recolhimento do tributo, se houver tributo para recolher, é do contribuinte. Então, o contribuinte é que faz a operação e o recolhimento do tributo, se for o caso. Então, aqui é importante que você faça o acompanhamento, porque você é o responsável pelo recolhimento. Então, faça esse acompanhamento para ver se o imposto é devido ou não e, se for, que você faça o recolhimento. Então, aqui, agora que nós estamos numa fase ainda, muita gente já entregou, mas muita gente não entregou ainda a declaração de imposto de renda, existem algumas deduções fiscais que podem ocorrer na declaração de imposto de renda, dependendo do modelo de declaração que você for usar. Se for o modelo completo ou o modelo simplificado. No caso do modelo completo, você pode usar dedução de despesas médicas e de despesas educacionais. Dependendo aí da sua situação fiscal, você pode usufruir dessas deduções. Então, é importante você ficar de olho também. Outra coisa muito importante que o contribuinte, aquele que é tributado, pode prestar atenção. Você pode adiar a tributação se você participar de planos de previdência privada, levando em consideração aqui também o modelo de imposto que é usado na hora de você fazer a declaração anual. Se é também o tipo de imposto, você vai usar o modelo simplificado para fazer sua declaração ou o modelo completo. Porque dependendo do modelo, você pode ser beneficiado, ou seja, pagar menos imposto de renda, ou seja, adiar a tributação, dependendo do modelo, então, de tributação de modelo, de formulário que você for usar para fazer a sua declaração e o tipo de previdência privada que você for escolher, ou que você já tiver escolhido. Então, existe essa maneira de você fazer um adiamento de tributação. Você não paga agora, posterga para pagar depois. Agora, eu quero falar para você sobre 3 investimentos que são isentos de imposto de renda e que você pode avaliar quando você for investir. Aqui o que é importante antes da gente falar a respeito desses investimentos? É que você tenha feito o seu dever de casa. O que isso quer dizer? Porque muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e falam: Evanilda, qual é o melhor investimento para eu fazer agora? Existem vários pontos que você precisa avaliar antes de você fazer o investimento. E eu costumo dizer o seguinte, hoje por coincidência aconteceu isso, numa situação que eu vou explicar já já. Como é que está a sua vida financeira hoje? Você já fez o seu dever de casa? O que é o dever de casa? Os seus números estão organizados? Isso é importante que eles estejam. Você já está vivendo no azul? Então você não pega dinheiro emprestado, já está tudo organizado, você vive sem dívidas? Você tem sobras financeiras constantes? Então, todo mês tem um valor X lá que você pode investir, ou você recebe a sua renda e já separa um valor para investir. Você já montou a sua reserva? Que a gente chama reserva de emergência, reserva do sono tranquilo, reserva do sossego, qualquer nome que você dê para aquela reserva que te deixa despreocupado em casos de eventualidades. Você já fez esses 4 passos? Porque aí sim a gente pode ir para o 5º passo, que é o investimento além da reserva. Então, antes da pessoa ter assim, qual é o meu rendimento, que rendimento eu posso ter numa aplicação que vou escolher hoje, que você vai me dizer para eu aplicar. Então, você precisa primeiro ter feito o dever de casa. Por quê? Porque até você chegar na sua reserva,
que eu já falei em vários vídeos aqui, você vai investir em produto conservador. Quando você terminar a sua reserva, você pode até investir, continuar investindo em produto conservador, mas você vai buscar um rendimento maior. E muitas vezes esse rendimento maior, ele está atrelado a você deixar o dinheiro investido por um prazo, que pode ser de 90 dias, de 180 dias, de 360, pode ser mais, pode ser menos. Então o seu dinheiro vai ficar investido e ele vai ficar, como é que eu vou dizer, retido, entre aspas, né? Lá num determinado investimento que você escolheu. Então você investe por um período, você combina com o banco, com a corretora, através da qual você vai investir, que o dinheiro vai ficar parado lá, investido lá, nesse produto por X tempo. E se você combinar isso, se você fizer um investimento, o seu dinheiro vai ficar retido lá mesmo, vai ficar parado lá. Você não vai conseguir resgatar antes. Então, por isso que você precisa ter feito o seu dever de casa antes. Porque se surgir algum imprevisto, alguma emergência, alguma possibilidade, alguma oportunidade ótima, você resgata o dinheiro da sua reserva, aproveita a oportunidade que apareceu e depois você vai recompondo a sua reserva. Então, eu trouxe aqui vou dar exemplo de 3 investimentos, mas você precisa ter feito o dever de casa. Mas antes de eu falar desse investimento, deixa eu falar também da situação que aconteceu hoje. Quando eu estava chegando aqui, inclusive no escritório, uma pessoa me perguntou: o que você acha de eu entrar num plano de financiamento imobiliário subsidiado pelo governo federal? Eu falei: olha, pode ser uma coisa interessante. A pessoa me disse: olha, porque eu vivo de aluguel, então gostaria de ter minha casa e tal. Eu falei: ótimo, tudo bem. Pode ser uma possibilidade e precisa ser estudado. E aí eu perguntei: como é que está a sua vida financeira? Você fez o seu dever de casa? E perguntei para a pessoa: olha, são 4 pontos do seu dever de casa. Seus números estão organizados? Não. Ah, você já está vivendo no azul? Não. Você tem sobra financeira? Não. E a pessoa falou para mim: mas como é que eu vou ter sobra financeira se eu tenho isso para pagar? Eu falei: olha, conta para pagar todo mundo tem, problema todo mundo tem. Às vezes a gente acha que mais dinheiro facilitaria a nossa vida, a maioria das pessoas pensa assim, mas alguns conseguem, outros não conseguem. Você já tem a sua reserva? Não. Eu falei: então a primeira coisa que você vai fazer é as pazes com o seu dinheiro, gostar muito dele e cuidar muito bem dele. Depois a gente vai avançar para outros pontos. Então vai acontecer a mesma coisa aqui em outros produtos que você vai investir e com o planejamento do imposto de renda. Porque eu vou te apresentar 3 produtos que não têm retenção de imposto de renda. Eles, no momento, né, são isentos, mas você precisa fazer o dever de casa. Aí eu falei para essa pessoa, falei: olha, o financiamento imobiliário para você ainda não chegou a hora. Por quê? Porque você precisa fazer o dever de casa que eu elenquei para você deixar o dinheiro bem cuidado. Deixou o dinheiro bem cuidado, já tem a reserva, aí você pode dar um outro passo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando você falar para mim, mandar mensagem para mim: Leonilda, tá bom, já fiz a reserva, já tô com a reserva em ordem, tô tranquilo, onde é que eu posso investir a mais? Eu já falei aqui também que você pode investir a mais através dos produtos do site do Tesouro Direto. Lá tem outros produtos além do Tesouro Selic. Mas existem produtos também em corretoras de valores que talvez você queira aproveitar e também experimentar. E um deles é sopa de letrinhas, né? A letrinha do CDI, tenho certeza que você já sabe, mas essas letrinhas aqui são LCI, LCA. Então, o que acontece com LCI e LCA? São certificados também, né? Que você já está acostumado aqui com o certificado de depósito bancário, que é o CDB. Aqui, o LCI e LCA, eles são produtos isentos e são modalidades que foram criadas com o objetivo de fomentar, de alimentar, de dar a possibilidade de geração de negócios com crédito imobiliário, por isso que é o LCI, letras de crédito imobiliário, e
negócios, né, crédito do agronegócio, que é o LCA, letras de crédito do agronegócio. Então existem papéis chamados LCI, LCA, que você pode investir também e que eles são isentos, atualmente são isentos de imposto de renda. Eles são emitidos por bancos, por corretoras e esse dinheiro é captado e é emprestado para o setor imobiliário e do agronegócio. Então você pode ter esse tipo de investimento. O que você precisa saber? Então, eu já falei aqui também em outros vídeos que quando você vai investir, você tem que responder a 3 perguntas, pelo menos 3. Quanto de dinheiro você tem? Quando você vai precisar do dinheiro de volta e nível de risco que você está disposto a correr. O LCI e LCA são investimentos de renda fixa, de relativamente baixo risco e que você não precisa ter um tempo muito longo de investimento. Há papéis de LCI e LCA com períodos curtos, então você verifica com seu banco, com sua corretora. Então são papéis de mercado, não são papéis do governo. Papéis do governo estão lá no Tesouro Direto. Aqui não, aqui papéis de mercado. Então, são papéis de empresas que lidam com o agronegócio, que lidam com imóveis. Então, você vai escolher investimentos de um tempo que você pode deixar o dinheiro parado lá. Vai depender aí do seu dia a dia financeiro. Então, esses são 2 produtos que você pode colocar o seu dinheiro lá, que você não vai pagar imposto de renda. Tem outro produto, e muita gente me fala sobre isso, que são os famosos fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários são investimentos em cotas, negociadas na Bolsa de Valores. Então, esses investimentos vão para onde? Para papéis lastreados em imóveis. Então, eu pego esse dinheiro e meu dinheiro é destinado a esses papéis, ou imóveis mesmo, recursos em imóveis, ou papéis lastreados em imóveis. Nesse caso aqui, esses fundos, o que trazem para você? Geralmente, eles focam em imóveis com aluguéis. Então, fundos imobiliários muitas vezes têm esse foco, né? São imóveis para alugar, ou imóveis que já estão alugados, e eles vão dar para você dividendos, ou partes de aluguel. Então, o que acontece? Esses pedacinhos, essas partes aí relativas ao aluguel, não pagam imposto de renda. Então, é por isso que muitos clientes pensam, eu quero investir em fundos imobiliários, eu quero investir em fundos imobiliários. Por quê? Você não precisa comprar o imóvel, né? Você vai comprar cotas de imóveis, ou seja, pedacinhos de imóveis, e você vai ter como se fosse uma parte de aluguel depositado na sua conta de investidor todo mês. Agora, o que acontece aqui? O fundo, ele é negociado em bolsa de valores. Então, você vai precisar ter acesso a uma coisa chamada home broker, que o seu banco, a corretora do seu banco, vai disponibilizar para você fazer o acesso. Você compra por conta própria. Ninguém vai comprar para você. Você vai comprar e vai vender por conta própria. Então, você precisa ter acesso ao home broker. Se você não fez ainda, não, mas você deve ter feito. Se você já tem reserva e já investiu através do Tesouro Direto, você já tem uma corretora para chamar de sua. Que você vai precisar de uma corretora de valores para intermediar a compra e venda desses papéis, dessas cotas de fundos imobiliários. E ele, como é negociado em bolsa de valores, então você precisa ter acesso a home broker. E o que acontece? Quando tem esse ganho de cotas, você não precisa pagar o imposto de renda. Mas quando você vai vender as cotas, aí sim, você paga 20% sobre o lucro. E não tem faixa de isenção. Então, quando você recebe o dividendo, não é nem dividendo, porque é como se fosse um aluguel, né? Do seu
valor correspondente ao número de cotas que você tem, você não paga o imposto de renda. Mas se você quiser vender, olha, Vanilda, eu não quero mais essas cotas, eu vou vender as cotas. Pode vender, só que você vai pagar imposto de renda. Agora, muita gente que gosta de imóveis e fala para mim, Vanilda, eu quero comprar um imóvel. O que acontece? Quando você compra um imóvel, você precisa de um volume financeiro muito grande. Ao passo que quando você vai investir em fundos imobiliários, você pode investir valores pequenos. Pode investir todo mês, um mês sim, um mês não, não importa. Vai depender aí da sua capacidade financeira. E você vai receber valores correspondentes aos imóveis. Então pode ser uma alternativa também, e não é renda fixa, porque vai variar, né, esse rendimento, dependendo de qual é o fundo imobiliário, como é que está esse fundo imobiliário naquele período, como é que estão imóveis, se estão alugados ou não estão alugados, vai ter uma série de variáveis. Mas é uma maneira, inclusive, de você já ir acostumando a renda variável. Porque muitas vezes a pessoa está acostumada com renda fixa, renda fixa, renda fixa, e quando vai para a renda variável leva um susto, porque renda variável é isso mesmo, varia muito. E pode ser que esteja num período muito bom, que só cresce, mas de repente o mercado despenca. Então isso causa até noites mal dormidas para muita gente. Então você precisa ver o seu perfil, né? Nível de risco que você está disposto a correr, que é aquela uma das perguntinhas que você precisa fazer para si mesmo, mas já vai experimentando outras possibilidades. Então, a primeira coisa que você faz é organizar a vida financeira, ter a sua reserva. Depois, você vai colocando o pezinho em outras possibilidades. Tudo bem até aqui? Eu quero que você, se tiver alguma dúvida, você coloque as dúvidas nas redes sociais. Você pode me mandar por aqui, se você está no Instagram, para você que está aqui comigo do lado do Facebook, para você que vai assistir ao vídeo depois, pode mandar através do YouTube também, se você tem alguma dúvida. Outra coisa, você pode mandar sugestões também de temas que você não tem assistido. Então, teve outro dia uma pessoa do Facebook que falou para mim, Vanilda, fala de Tesouro Direto. Aí eu falei, olha, mandei mensaginha para essa pessoa da audiência. Falei, olha, Tesouro Direto já tem tudo no canal. Acessa lá, deve ter uns 4 vídeos só falando do Tesouro Direto. Vai lá que tá tudo arrumadinho. Outro dia me mandou uma pessoa uma mensagem pelo WhatsApp também. Vanilda, eu quero umas dicas para isso. Eu falei, olha, vai lá no canal. Já tem vídeo disso, já tem vídeo daquilo, já tem vídeo daquilo outro. Outra, recentemente, essa semana, uma pessoa me mandou, Vanilda, pelo amor de Deus, não consigo fazer planilhas, olha, não tem jeito, como é que eu vou controlar o meu dinheiro? Mandei um vídeo para ela, falando, olha, tem um vídeo aqui que tem 5 maneiras de você controlar o seu dinheiro sem o uso de planilhas. Então tem muita coisa no canal que você pode aproveitar. Outra coisa que eu acho interessante também, quando você assistir, pega papel e caneta, anota as ideias principais. Vanilda, eu assisti aquele vídeo, mas não entendi direito. Assiste uma segunda vez, porque às vezes eu estou falando para você uma coisa que você nunca ouviu, ou está ouvindo há pouco tempo, então precisa fixar aquele conceito, aquela ideia. O mundo financeiro não é difícil. Vamos dizer assim, a parte da renda fixa até que é interessante, mais fácil de entender. Mas é muita coisa, tem muita mudança, tem muito índice financeiro, tem mercado subindo e descendo, índice de inflação, taxa de juros e muita coisa envolvendo o mercado financeiro como um todo. Mas você, para dominar um pouco mais, você precisa de informação, você precisa estar por dentro, acompanhar, não precisa enlouquecer estudando sobre o mercado financeiro o dia inteiro, que você não é especialista, não é isso. Mas você ir se informando aos poucos, porque as informações se repetem. Então hoje você falamos aqui a respeito de tributação. Eu já tinha falado sobre tributos em outros vídeos. Hoje eu quis falar especificamente sobre 3 produtos que você pode investir, que são isentos de imposto de renda.
E falar também para você que você é a pessoa mais importante para cuidar do seu dinheiro. É você que tem que saber quais são os caminhos mais vantajosos para a sua construção de prosperidade. Eu trago aqui informações porque eu quero que você prospere. Eu falo isso todos os dias, porque muitas vezes, como nós não somos treinados para prosperar, para enriquecer, para ter mais dinheiro na nossa vida, o que a gente faz? A gente faz as coisas de qualquer jeito. Mas eu venho aqui para dizer para você, não, pode cuidar do seu dinheiro, tá tudo certo. Cuide bem. Porque à medida que você cuida bem da sua vida financeira, a tendência é você prosperar mais. É isso que acontece com os meus clientes. E é isso que eu desejo que aconteça com você. E aí, você já deixou o seu like? Peço isso para você. Pode compartilhar toda essa informação com família, com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas que você conhece. Essa informação toda aqui de rede social, de canal, é tudo livre, sem custos, é grátis. É a minha contribuição para as pessoas desse Brasil, para que possam lidar melhor com a vida financeira. Cada um com a sua vida financeira. Já imaginou se você pode impactar uma pessoa por dia? Que você possa compartilhar isso com uma pessoa por dia? Claro, a pessoa tem que ter interesse e tem que vir aqui assistir os vídeos, né? Mas aí você já fez a sua boa ação da semana, certo? Então, nós estamos aqui às terças e quintas, sempre às 17 horas, trazendo um tema interessante para você, para que você prospere cada vez mais. Tudo bem? Finalizando por hoje, parabéns por você estar aqui cuidando da sua vida financeira. Tchau!